Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar da cultura, ou vou-vos começar a falar da cultura das Maiko e Geisha, ou Geiko, do Japão. Então, Geisha ou Geiko, primeiro deixar aí o esclarecimento. Geisha é o termo que se usa mais na região de Kanto. Geiko é o termo que se usa mais na região de Kansai, de onde originalmente esta cultura é. Portanto, nasceu na região de Kansai. Maiko é o nome corresponde à primeira fase da vida de uma pessoa que escolhe este caminho, porque hoje em dia é uma escolha, já vou falar mais sobre isso. Então, Maiko primeiro, Geisha ou Geiko depois. E eu tenho aqui as minhas notinhas organizadas para vos dar o máximo de informação neste vídeo em formato 10 factos. 10 factos importantes para começar a entrar neste mundo riquíssimo de significado, riquíssimo de património cultural. Número 1. As geishas só se tornam geishas depois de terem sido maiko, por alguns anos, normalmente 4 ou 5 anos. E, por sua vez, as maiko só se tornam maiko depois de terem sido admitidas numa okiya e de terem recebido treino e formação e terem andado a acompanhar outras geishas e outras maiko, sobretudo a prestar-lhes assistência quando estão ainda dentro da okiya, ainda não saem para o mundo exterior, não é? Portanto, este é um processo de vários anos. A idade ideal, atualmente, para entrar para uma okiya é 14 anos ou 15 anos no máximo. Normalmente é depois delas terminarem o sistema escolar obrigatório no Japão, que é o 9º ano de escolaridade. Portanto, elas têm 14 ou 15 anos quando terminam a escolaridade obrigatória. E a seguir elas podiam escolher ir fazer a prova de admissão numa escola secundária, num high school, num liceu, ou elas podem escolher, se não quiserem fazer essa prova de admissão num liceu, elas podem escolher integrar uma okiya e começar a praticar para se virem a tornar maiko. É isso que acontece. Contudo, antigamente havia maikos muito mais novas, porque as crianças entravam para a okiya na infância. Infância, mesmo infância. Estamos a falar de meninas de 6 ou 7 anos que entravam para a okiya. E então elas podiam tornar-se maiko logo a partir aí dos 12 anos. Normalmente fazia-se isso coincidir com a altura em que em que tinham a sua menarca, em que se tornavam adolescentes. E, portanto, 12, 13 anos já podiam começar a ser maikos. Hoje em dia não se pratica nada disso. A escolaridade obrigatória está assegurada, só podem entrar depois disso. Hoje em dia, entrar para a okiya é uma escolha pessoal de cada menina, eventualmente das famílias que as apoiam. É considerado uma escolha de carreira, como eu vos disse, elas podem escolher ir para um liceu para fazerem os seus estudos secundários ou para uma escola profissional, ou elas podem escolher ir para a okiya. É considerado uma carreira, tão legítima como outra qualquer. Até 1950, não havia propriamente, ou seja, até as leis do Japão, da Constituição do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, não havia uma estrutura legal que regulasse este universo, que hoje em dia é um universo perfeitamente legítimo e regulado pelas leis. Não havia a mesma maneira de o enquadrar que existe agora. Então, antigamente, e sobretudo antes até do século XX, o que acontecia era que as famílias mais pobres entregavam as suas filhas a uma okiya, quando as meninas tinham 6 ou 7 anos, porque não tinham meios para as criar. Também acontecia, por exemplo, se as pessoas tivessem dívidas e se as filhas fossem dadas em pagamento como dívidas, isto, do ponto de vista hoje em dia, é horrível, porque estamos a falar de uma completa violação dos direitos humanos. Mas naquela altura, na sociedade japonesa, isso era aceitável. E até em grandes partes do mundo ocidental isso era aceitável. Dar os filhos, e sobretudo as filhas, em pagamentos de dívidas. E então essas raparigas muitas vezes acabavam por ir parar às okiyas. Então não era propriamente uma escolha de vida. Treinar para se tornar uma maiko ou uma geisha era uma coisa que acontecia ou porque eram de estratos sociais extremamente pobres ou
tinham sido dadas em pagamento por alguma coisa, ou os pais tinham morrido, ou tinha havido uma guerra e elas tinham ficado órfãs. Portanto, era um caminho de vida para as meninas que não tinham nenhum outro caminho de vida. Então não era considerado como uma opção. Era considerado como uma opção, mas assim um mal menor, menos mal. Outra opção no mundo do antigamente era serem as próprias filhas das geishas, que às vezes acontecia, engravidar e levarem a gravidez até o fim, e então aí elas já nasciam dentro da Okia e eventualmente tornar-se-iam geishas ou maicos. Portanto, estas meninas que parecem muito, muito, muito pequeninas nestas fotos, parecem meninas de 11 ou 12 anos. Nestas fotos, provavelmente são de facto crianças muito pequenas, mas que já estão completamente com a vestimenta e com os acessórios de Michael. Elas não são meninas que estão em treino para ser, elas já são Michael. Elas já estão em funções. Aliás, elas aqui estão a posar para uma sessão fotográfica. Isto não é captado espontaneamente, elas foram contratadas por quem queria fazer esta sessão fotográfica para as usar como modelos. Portanto, elas já são Maiko em trabalho, em nome da Okia a qual pertencem. O que é isto da Okia que eu ando aqui a falar? Aquela senhora ali no centro é uma Oka-san. Oka-san de Okia, mas também Oka-san de mãe, matrona, digamos assim. A matrona Oka-san de uma Okia é mais ou menos o equivalente a ser um CEO de uma empresa. Ela é a cabeça da Okia, ela é a administradora da Okia, ela é a Oka-san, ela também é uma figura materna para todas estas Maiko e geishas que pertencem a esta Okia. A Okia é de facto uma empresa. Isto não é a propriedade privada da Okasan e a Okasan não adota estas jovens como família. Isto é uma empresa. Elas entram para a empresa e tudo o que está lá, o edifício, o mobiliário, os kimonos, os adereços, todo o património material é da empresa Okia, não é pessoalmente de cada uma destas pessoas, nem sequer da própria Okasa. A Okia é uma firma e ela firma, assina-se contratos com artesãos, com especialistas, porque há várias classes profissionais que dependem das funções da Okia e dependem de como é que é gerido o mundo negocial das geishas. Portanto, imagina, os artesãos que fazem os acessórios do cabelo, os artesãos que fazem as sedas, os especialistas em vestir, em apertar estas vestimentas nas raparigas, que geralmente até são homens. Portanto, há várias classes profissionais e há vários artesãos que dependem da existência da Okia, dependem do quão eficiente é a Okasan, dependem do quão talentosas e esmeradas no seu trabalho são as Maiko e as geishas. E todas estas atividades económicas se suportam umas às outras. Uma Okia não tem um contrato com um cabeleireiro e depois, no mês seguinte ou no ano seguinte, muda o salão de cabeleireiro que lhe presta assistência às suas raparigas. Não é assim. Elas têm. Os contratos passam de geração em geração e há famílias e há dinastias de profissionais que se suportam uns aos outros por causa desta entidade cultural que é a Okia e por causa deste mercado, que é o mercado sem conotação negativa, mercado que é um mercado de oferta e procura, que é dos serviços de entretenimento proporcionados pelas maicas e pelas geishas, que podem ser serviços muito diversos, já lá vamos. Portanto, a Okia é responsável por suportar também a pensão das geishas que se retiram de serviço após uma carreira longa. Normalmente estas geishas, depois de uma carreira muito longa como geishas, que pode ir, depende da procura que elas têm, dos seus serviços, da requisição dos seus serviços, mas pode ser uma carreira até aos 40 e tal anos, 50 anos, depende um bocado. Depois normalmente elas fazem uma nova transição de vida, não é? Já passaram por maiko e por geishas,
normalmente fazem uma nova transição de vida e tornam-se professoras. Professoras de dança, de koto, que é um instrumento musical, professoras de etiqueta, professoras de cerimónia de chá, conforme aquilo que elas se foram esmerando ao longo da carreira delas, normalmente elas tornam-se professoras e instrutoras das novas Michael e também monitoras das geishas em funções. E depois, mais tarde, quando eventualmente se reformam, tudo isto fica também dependente, a sua vida, suportar a sua vida fica dependente da Okia. Portanto, isto é sair da esfera da família e entrar para a empresa, que não é uma família. Muitas vezes, às vezes as pessoas confundem, pensam que a Okia adota estas raparigas, mas é como se tornarem funcionários de uma empresa que é tudo na sua vida. Mas assim, no universo japonês também as empresas costumam ser tudo na vida de uma pessoa. Isto só parece mais porque é uma tradição que vem do antigamente. Então, desde a lei anti-prostituição do Japão, porque eu disse-vos que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma Constituição nova e teve uma lei nova e foi criada uma lei anti-prostituição, e desde essa lei que seguramente o universo das geishas não tem nada a ver com funções de prestação de serviços íntimos ou sexuais. Está completamente proibido no Japão fazerem-no e, portanto, garantidamente não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas confundem as geishas com prostitutas. Não tem nada a ver. As Maiko e as geishas esmeram-se em ser performers, em ser artistas. Artistas porque são modelos fotográficas, posam para sessões fotográficas, são modelos também de filmes e de gravações diversas, dançam, tocam koto, atuam em cerimónias religiosas, são contratadas para estar em cima do palco no santuário a atuar, são contratadas para estar em banquetes ou em festas ou celebrações de qualquer tipo, para estar a entreter as pessoas. Elas são contratadas para estar, para ser, para trazer arte e beleza a um evento. Não tem nada a ver com serviços sexuais ou prostituição. Isso queria logo esclarecer. Aliás, as Maiko e as geishas têm até uma vida amorosa muito restritiva, porque elas não podem ter nenhum relacionamento, elas não podem ter namorado e elas não podem casar enquanto estão em exercícios de funções. Se elas quiserem, se elas conhecerem alguém, seja durante o seu trabalho ou fora do seu trabalho, que lhes interesse e que elas queiram ter um relacionamento com essa pessoa, elas têm que deixar de ser geishas e deixar de ser Maiko, elas têm que pôr a sua carreira toda de lado e fazer uma escolha difícil, que é abandonar uma carreira que foi muito difícil, é muito penoso, é horas e horas e horas de treinos e de ensaios e é extremamente difícil, até do ponto de vista psicológico, adaptar-se ao estilo de vida da Zokia e sair da sua casa e da sua família aos 14 anos e quase nunca mais os ver. E passar por esse sofrimento todo e depois apaixonar-se por uma pessoa e escolher abandonar toda essa carreira que se demorou tanto trabalho a construir por essa pessoa é uma decisão muito difícil na vida destas mulheres. Então algumas sim, algumas inclusivamente até pensavam que iam prosseguir para geishas e depois chegam aos 19 anos, aos 20 anos e afinal querem casar ou conheceram alguém com quem querem estar e depois afinal já não vão para geishas e só fizeram a parte da vida delas profissional de Michael. Portanto, isso acontece, mas elas não podem ter intimidade com ninguém enquanto são Michael ou geishas. Ok? Temos que deixar isso esclarecido. Portanto, não é possível ter vida familiar e ser geisha ao mesmo tempo. Uma Maiko que já trabalha para a Okia, como é que é a sua vida? Portanto, vamos focar-nos primeiro nesta, digamos que, wannabe de geisha, esta Maiko. A Maiko, hoje em dia, a Maiko já exerce as suas funções profissionalmente e já, digamos que já dá algum retorno à Okia, mas ao mesmo tempo isso é também para pagar muitas das suas despesas lá. Já vamos ver como é que isso se equilibra. Mas como é que é o dia-a-dia de uma Maiko? Para exemplificar. Uma Maiko geralmente acorda por volta das 8 e tal de manhã, 9 no máximo, trata dos seus cuidados de beleza, do seu cabelo, da pele, da indumentária, tudo isto tem que estar top, portanto,
dá algum trabalho. Tem também que ajudar em alguns afazeres da OKIA, se não houver ajudantes disponíveis para isso, porque cada vez há menos pessoas neste ramo, cada vez há menos pessoas nas OKIAs, portanto, elas estão mais sobrecarregadas de trabalho. Depois vai ter aulas de dança, de música, várias aulas durante o dia. Tem um almoço muito ligeiro, não tem pausas, é muito a correr, umas coisas acima das outras, e tem que usar este tempo das aulas de uma maneira produtiva, porque pagar a estes especialistas, estes monitores, estes instrutores também é muito caro para a OKIA. Depois ela vai comer qualquer coisa por volta das 5 da tarde, 4 da tarde, e depois vai-se arranjar e pôr completamente pronta, e depois vai ter marcações. As marcações geralmente são a partir das 6 da tarde. E estas marcações são para estar, lá está, nos eventos, nas festas, nos banquetes. Podem ir clientes ao IKEA, mas normalmente a Michael desloca-se e vai onde houve a reserva. Portanto, e ela pode ter várias marcações ao longo da noite, tem slots, tem tempos, depende daquilo que os clientes contratualizaram com a OKIA, mas ela pode ter muito frequentemente marcações até às 2 da manhã. Isso é normal. Portanto, estamos a falar de meninas que podem ter 17 anos, 18 anos, e que acordaram às 8 da manhã, tiveram um trabalho físico intenso com a dança, com os instrumentos musicais, com a cerimónia do chá, é um trabalho, sobretudo com a dança, é um trabalho físico intenso, estão cansadas, tiveram poucas pausas para descansar, poucas pausas para comer, e agora às 6 da tarde é que vão começar o trabalho, têm que ter sharp, o cérebro delas tem que estar super atento, porque elas têm que estar constantemente atentas às necessidades dos clientes, têm que ser corteses, afáveis, têm que conhecer muito bem os clientes. Se for um cliente que já vai àquela OKIA há muitos anos e que é um cliente habitual, eles têm que se lembrar de todas as vezes que já estiveram com aquele cliente, qual é que é o seu nome, a sua profissão, o tipo de conversas que têm, os gostos que têm, eles têm que memorizar os detalhes de cada uma das pessoas e agir com ele para que o cliente saiba que aquela pessoa, aquela Michael, esteve muito atenta a ele, conhece-o, lembra-se de todos os momentos em que o viu, lembra-se de tudo o que ele disse. Não pode haver ali animosidade, tem que haver mesmo uma antecipação das suas necessidades. Então, estas Michael têm que estar também em termos de memória, em termos de atenção, super sharp, super acordadas, super presentes em todos os momentos e é mentalmente muito extenuante. Essa é uma das características que elas mais dizem, é que as pessoas não sabem o quão mentalmente exaustivo é ser atender as pessoas à noite assim. Eles estão a relaxar, mas nós temos que ter a aparência de que estamos a relaxar, mas temos que estar super, super atentas a tudo. Então estas marcações podem ir até às 2 da manhã e depois elas vão para o aqui e estão desfeitas, de cansaço, e têm ainda que se desarranjar, que tirar os kimonos com cuidado, eles têm que ser devidamente acondicionados para não se estragar. Isto são peças de roupa que custam, toda a indumentária que ela tem aqui vestida muito facilmente custa entre 5.000 a 10.000 euros. Então, nada disto pode estragar, tem que ser tudo acondicionado. Ela tem que se desmaquilhar e ir descansar. As poucas horas que pode descansar entre provavelmente as 3 da manhã e as 8 da manhã do dia seguinte, ou 9 da manhã do dia seguinte. Portanto, é muito cansativo, não é uma vida nada fácil. É preciso desmontar esse mito de que isto é uma vida fácil. De todo. Quando elas têm, isto nos banquetes ainda à noite, quando elas são Maiko, elas não podem beber pela lei japonesa até terem 20 anos. Portanto, antigamente sim, antigamente as geishas, as Maiko mesmo, não se podiam recusar a nada. Mas pela lei japonesa atual, mesmo que elas estejam a servir nestes banquetes, a atender as pessoas, a entreter, a servir-lhes bebidas, elas não podem beber bebidas alcoólicas até terem 20 anos. As geishas podem, as Maikos não. Isso também faz com que, conforme a natureza do banquete, o cliente decida contratar uma geisha ou uma Maiko. Outro facto importante, já vamos no sexto, as geishas nunca deixam de ter aulas para se aperfeiçoarem. Elas continuam a frequentar
lições, elas continuam. Reparem que muitas vezes elas são contratadas para atuar mesmo, portanto elas têm que ser artistas com prática. Então elas continuam a ter aulas de tudo, cerimónia do chá, tudo. E normalmente estas coisas acabam por ser muitíssimo, muitíssimo caras. Claro que não são pagas por elas individualmente, são pagas pela Okia. Estas senhoras que nós estamos a ver aqui são geishas, mas sem a indumentária das geishas. Portanto, tanto as maiko como as geishas nem sempre estão com toda a parafernália, com toda a indumentária. Quando elas vão para as aulas, elas estão assim, nomeadamente estas senhoras que são geishas. As aulas que eram todas presenciais durante o ano 2020. Queria introduzir só aqui uma nota. Durante o ano 2020, claro que todo este universo veio a ser muito, muito, muito afetado. Se vocês quiserem saber mais, ponham aqui descrição, escrevam aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais sobre situação do universo das Geiko e das Maiko no ano 2020 e que alterações é que houve com o Covid e que alterações é que se esperam que haja no futuro. Escrevam aqui nos comentários para depois fazer um vídeo sobre isso. Então, quando as jovens vão para algum evento, quando elas se arranjam para algum evento, se isto sai caro ou não. Também é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Sim, sai caro. O cliente tem que pagar por volta, eu diria que nenhuma Okia vos vai cobrar menos do que 500 euros para uma comparência, assim, uma duração média de 2 horas num evento. Sim, uma coisa entre os 500 e os 800 euros, se envolver duas profissionais ao mesmo tempo, porque normalmente eles recomendam duas, porque uma pode tocar koto enquanto a outra dança. Então, normalmente, verem duas ao mesmo tempo. Nunca vão gastar menos do que 800 euros por um serão de 2 horas e picos com duas profissionais destas, para um grupinho de 3 ou 4 pessoas, porque se for para um grupo maior, elas também exigem outro tipo de estabelecimento, já passa a ser a Okia a escolher o estabelecimento, por exemplo. Portanto, isto é um serviço que é muito, muito caro. É um serviço que é caro porquê? Porque também tem que pagar muitas despesas do outro lado. Como eu já vos disse, a Okia paga as aulas de todas estas raparigas durante o seu período de formação e continua a pagar as aulas delas enquanto elas são geiko, e portanto a Okia tem muitas despesas. O serviço tem que ser caro, porque tem que pagar essas despesas que exigem a qualidade da pessoa que está a ir prestar o serviço. Depois também há as meninas que, como aqui na figura está a indicar, ainda não são Maiko, portanto ainda não contribuem para a Okia, mas já têm as suas despesas de alojamento, refeição e educação a serem suportadas pela Okia. Portanto, as Maiko e os geishas têm que ganhar a mais, para além de suportar aquilo que é o seu próprio estar, ser e saber fazer, tem que ganhar a mais para suportar as outras meninas que estão na Okia. Quanto é que uma Maiko ou uma geisha acaba por ganhar no final disto tudo? Não muito. Não muito, porque realmente é para pagar as despesas da Okia. Elas não é por esta via que fazem fortuna. Então, cada cidade japonesa tinha as suas zonas de okiyas, de casas de geishas. Por exemplo, Kyoto tem 5. Há outro vídeo neste canal sobre isso, sobre os 5 bairros de okiyas de Kyoto. Cada cidade ou cada bairro tinha as suas zonas de okiya, que eram legisladas pelo governo. E esses bairros são muito diferentes entre si e podem existir coisas como, por exemplo, uma determinada dança que tem um nome. Esta dança tem um nome e está associada, por exemplo, à floração da sakura. A performance dessa dança, os movimentos, a atmosfera dessa dança, pode ser feita de uma maneira ligeiramente diferente conforme a geisha em função, em dança, seja da Okiya do bairro X ou da Okiya do bairro Y. Estão a perceber? Então, os bairros, mesmo dentro de uma mesma cidade, podem ter ligeiras diferenças de estilo no que se trata a fazer a Simone de chá ou fazer uma determinada dança. Há uma hiper especialização. As Okiyas, como eu disse, congregam uma série de artesãos e profissionais à volta delas
todos vivem muito no bairro e não saem muito dali. E por isso é que há uma super especialização da estética, da dança e até dos nomes das Michael. Quando elas entram para este mundo e elas adquirem um nome profissional, normalmente só por ouvir o nome, quem conhece os nomes típicos das Michael e das geishas de um determinado bairro de Okia já sabe, elas são deste bairro. Tá? Há uma certa tradição dos nomes serem de uma certa maneira. No decurso do seu trabalho, as Maiko e as geishas têm que ser capazes de conversar e entreter também com o dom da palavra, pela inteligência, por terem uma personalidade interessante. Portanto, elas são incitadas a constantemente lerem, informarem-se, saberem das notícias do mundo, portanto, saberem sobre o panorama nacional do Japão e internacional. Elas têm que conseguir, lá está, em japonês, conversar com as pessoas com que elas estão, sejam homens ou mulheres, então elas têm que ter uma grande panóplia de interesses e de assuntos que dominam. E, portanto, o pouco tempo que elas passam que não estão a ter aulas ou a trabalhar, elas têm que ler e informar-se constantemente. Hoje em dia, com smartphones na mão, elas não podem usar os smartphones enquanto estão a trabalhar ou num evento, mas podem ver as notícias nos smartphones. Então, aquela imagem da geisha a ler, que se via muito, era das mulheres que liam mais, era das mulheres que sabiam mais do mundo no Japão, eram as geishas. Hoje em dia ela está com o smartphone a ver as notícias e não sei o quê. Ela tem que estar informada e tem que saber falar sobre isso, mas ao mesmo tempo não pode expressar uma opinião que possa ser invasiva ou que possa ser uma opinião que contesta, que entre em choque com o cliente que ela tem na frente. Mas ela tem que saber o suficiente, sim. Mesmo que não possa expressar a sua opinião pessoal de uma maneira que possa chocar o cliente, tem que se agradar ao cliente acima de tudo, mas ela tem que estar informada. Então, as geishas não são raparigas sem cultura, não são mulheres ignorantes, elas sabem muito do mundo e elas sabem muito de muita coisa. São pessoas realmente interessantes de se conversar. Realmente interessantes de conversar. Então elas têm que preservar este lado da elegância, de cativar as pessoas pela sua beleza, pela maneira como se movimentam, pelos seus gestos, pelo cuidado com que servem as bebidas, por encantar as pessoas, mas elas também são profundamente inteligentes e profundas e lidam com coisas muito intensas neste estilo de vida também, ele muito intenso. Sobre como é que se acessa a este mundo. Ninguém pode abordar uma Maiko ou uma geisha diretamente para a contratar, para entreter num evento, muito menos no meio da rua. Todos os contatos são feitos através da Okasa, através da Okia. As geishas não gerem o seu próprio booking e executam o que a Okia lhes manda. Elas têm um calendário de trabalho que é ditado pela Okia. Não são elas que recebem pedidos diretamente, digamos assim. A maior parte das Okia não possui um sistema de marcação ou de solicitação de marcação para quem não é cliente ou para quem não é introduzido à Okia através de um cliente. Por exemplo, alguém é cliente habitual de uma Okia, organiza uma cerimónia do chá para celebrar um evento familiar qualquer, contrata 2 geishas para essa cerimónia do chá e tem alguns amigos. O cliente tem alguns amigos dele que convidou para essa cerimónia do chá. Ali, esse cliente é introduzido não só às geishas que estão a prestar o serviço, mas também à própria Okia. Então há uma apresentação, digamos assim, e só depois disso é que aquela pessoa, que era o amigo do cliente, se pode vir a tornar cliente. Normalmente é assim. Normalmente uma Okia não aceita clientes novos que não sejam introduzidos por clientes pré-existentes e não há um sistema de marcações assim aberto ao público. Claro que estas coisas mudam e evoluem e cada vez há mais coisas como empresas japonesas, que não são as Okias, são outras empresas japonesas, que oferecem o serviço de gerir booking para as Okias. Portanto, se uma Okia quiser, e muitas vezes não querem, porque não querem entrar nesse sistema mais mercado aberto, mas algumas,
aceitam que existam dias específicos ou eventos específicos que uma outra empresa de, digamos que animação turística ou prestação de serviços na animação turística, que existem certos eventos ou certos dias que essa empresa pode marcar para um mercado aberto os serviços das suas próprias Maiko e das suas próprias geishas. Então, algumas empresas japonesas já existem até no mercado internacional, com websites próprios e tal, em que a pessoa pode reservar, por exemplo, uma hora de um almoço num determinado restaurante com a presença de uma determinada geisha da Okiya X. Isso não é reservar diretamente com a Okiya, é reservar com estas outras empresas japonesas da prestação de serviço, porque as Okiyas não mudam a sua tradição. O que define este setor é o seu tradicionalismo. Não sei se vai haver muitas alterações no futuro, mas neste momento há algumas alterações significativas. Por exemplo, algumas Okiyas adaptaram-se às condições de distanciamento social requeridas pelas medidas de controle da pandemia durante este ano e passaram a fazer pequenos eventos, por exemplo, online, através de live stream. Houve algumas novidades. Claro que isto é sempre encarado como uma coisa pontual e como uma coisa que não é sustentável, porque é uma coisa que vai contra aquilo que é o espírito do mundo, do universo das Maiko e das geishas, que é o encontro direto, o estar na presença de, o ser encantado pela presença da Maiko e da geisha. Portanto, estas soluções são soluções de compromisso, não sei até que ponto elas vão ser mantidas, creio que não, creio que se vai voltar à maneira tradicional e antiga de fazer as coisas, que é também mais apreciada pelas pessoas que passam tanto tempo e tanto esforço para se tornarem Maiko e geishas. Se vocês gostaram de saber sobre estes factos essenciais sobre o universo das Maiko e das geishas do Japão e querem saber mais, escrevam aqui comentários. A melhor maneira de nos ajudarem é subscrever o canal, escrever um comentário, ativar notificações e, sobretudo, continuar a ver os vídeos, porque vai haver mais sobre esta temática. Muito, muito, muito obrigada a todos por terem assistido e até ao próximo.